Beleza, vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Essa é a aula do curso da EDL, da Escola Discipulada de Liderança da ABA. Sou Martin Bittencourt. E o título dessa matéria, desse capítulo, é a Realidade da Nova Criação. Formalmente é um módulo de 4 horas, tá? Mas eu acho pouco provável que a gente vai realmente precisar de tudo isso. E, enfim, espero que seja uma bênção para a vida de todos vocês. E bora lá. Bom, vamos começar aqui só anunciando nossos propósitos, como enunciado no material texto da nossa aula. Eu suponho que todos vocês já tenham acesso a esse material, já tenham recebido a sua cópia. Não sei se quem está assistindo já leu, tá? Eu recomendo que eventualmente leiam, não se baseiem apenas pela nossa aula aqui, mas façam a sua própria leitura, tá? Vocês vão ver que eu não vou seguir exatamente a ordem que tem lá no material, ok? Enfim, então é isso. Então, os propósitos que nós temos aí no nosso material, neste capítulo, seria apresentar o tipo de vida conquistada e concedida por Cristo ao homem, revelar quem o nascido de novo é em Cristo, identificar as diferenças existentes entre Adão e Cristo e seus respectivos legados à humanidade, e expor os benefícios da primogenitura de Cristo oferecidos à Igreja. Ok? Então, a ideia é que ao final dessa aula e também ao final da leitura do texto, todos vocês tenham identificado as respostas de todos esses itens. E o nosso texto-chave é essa passagem de 2 Coríntios 5,17, onde o apóstolo Paulo diz: "E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Também o nosso texto base fala sobre ler o Evangelho de João. Tá? Novamente, eu suponho que ou vocês já leram ou vocês pretendam ler. E eu recomendo que vocês o façam. Porém, o versículo-chave que trata do nosso assunto, que expõe o nosso assunto, que resume nesse nosso assunto, é essa passagem de 2 Coríntios 5,17. Inclusive, nós vamos analisá-la um pouco mais de profundidade em breve. Ok? Então, vamos começar aqui estabelecendo os nossos fundamentos. Os fundamentos deste assunto. Né? O que é? O que é essa nova criação? Bom, a própria palavra nova já pressupõe um estado anterior, né? Antes era assim e agora é de outra forma. Você tem uma nova criação, porque teve talvez então uma criação anterior que era de um jeito, agora nós temos uma nova de um outro jeito. Mas há várias outras formas. E de qual é essa que nós estamos aqui falando? Do que será que a gente está falando aqui? Será que a gente está falando de uma nova criação, de um novo, pertinente a uma pessoa que, quem sabe, ali conseguiu um emprego novo, então agora vai ser uma nova criatura porque está numa nova fase da sua vida? Talvez ali uma pessoa que ganhou uma casa nova, né? Então vai fazer todo um novo capítulo, vai se ver livre daqueles vizinhos chatos que tinha que conviver antes, e agora então uma nova vida com essa casa nova. Ou então alguém que deixou de ser solteiro e começou a namorar, né? Oh, glória! É uma nova vida. Quem sabe então alguém que ganhou na Mega Sena, né? Poxa, o cara que ganha na loto, ele tem uma transformação muito grande, né? Conforme o caso, o cara sai de uma vida de um jeito e vai para outra. Será que é disso que a gente está falando? Bom, é claro que não, né? Nós estamos falando daquilo a que Jesus se referiu na passagem de João, capítulo 3, versículos 1 a 7. Vamos ler aqui então o que Jesus diz. As citações aqui serão na NVI, principalmente, tá? Raras exceções. Então, o Evangelho de João nos diz o seguinte: havia um fariseu, tá? Aquele grupo de pessoas que, na sua maioria, se opunham a Jesus e foram muito responsáveis pela sua crucificação, e Jesus muito os criticava por alguns ensinamentos equivocados e tal. E um desses, chamado Nicodemos, um dos melhores ali, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus, em certo momento, uma noite, e disse: "Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele." Então Nicodemos começa ali puxando um assunto, né? E reconhecendo que Jesus era da parte de Deus, que é muito interessante, muitos judeus rejeitavam Jesus. Em resposta, Jesus declarou: "Digo-lhe a verdade.
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como assim? Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ou seja, o Nicodemos estava aqui entendendo Jesus de uma forma meio biológica, meio literal. Não estava captando que Jesus estaria a falar uma linguagem rabínica tradicional, cheia de figuras de linguagens e metáforas, etc. Né? E aí Jesus então vai lá e tenta dar uma clarificada. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, Jesus está aqui introduzindo esse assunto, que é esse nascimento do Espírito Santo. Ou seja, ele não está falando nascer, não, vamos voltar agora para o ventre, vamos virar um bebezinho, vamos entrar numa mulher e, nascer de novo. Não, ele está contracenando esse tipo de nova vida que envolveria esse nascimento do Espírito e da água. E que tem a sua relação com a sua origem. O que nasce da carne, é carnal. Mas o que nasce do Espírito, é espiritual. Tendo isso em vista, vamos para a definição que o nosso material apresenta. Ser nova criatura, que vai envolver esse nascer de novo, é estar em Cristo. Nascer de novo consiste em renascer em Jesus. 2 Coríntios 5, do versículo 15 ao 17, diz o seguinte, o apóstolo Paulo de novo falando. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Jesus. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas. Bom, mas o que exatamente nós estamos falando aqui? Vamos tentar explicar um pouco. Ok? O tornar-se cristão, né, o nascer em Cristo, o virar cristão, ele não se trata de apenas adotar ou aceitar uma série de novas afirmações como verdadeiras. Por exemplo, que Deus existe, que eu sou um pecador, que mereço punição pelos meus pecados, que não tenho como me livrar dessa punição pelas minhas próprias boas ações. Né? A justiça divina, como a gente aprende na Epístola de Tiago, não é uma justiça que nem às vezes as religiões pagãs pregavam, de compensacionismo, né? Aí eu fiz uma coisa ruim ontem, então amanhã eu vou fazer uma coisa boa e aí eu zerei, tô livre. Não. A justiça divina é você fez uma maldade, você merece justiça, você merece a punição. Não adianta se você fizer 1000 coisas boas depois, você continua merecendo a punição por aquilo que você fez de errado. Então, pelas minhas próprias ações, eu não tenho como me livrar do merecimento de punição. E que minha salvação se dá somente pela fé na obra de Jesus que morreu no meu lugar, etc. Então, tornar-se cristão não se trata de apenas adotar, de aceitar, de acreditar numa série de novas afirmações que antes da minha conversão eu não acreditava. Ou seja, algo puramente intelectual ou racional, enquanto que todo o resto de nossas vidas permanece igual, continuando a fazer e deixar de fazer as mesmas coisas. Ou seja, não é uma questão simplesmente de eu vou acreditar numa série de coisas, me converti, é isso aí, o céu me aguarda, eu posso continuar conduzindo a minha vida do mesmo jeito, minhas ações, as coisas que eu faço, que eu deixo de fazer, permanece tudo a mesma coisa. Antes, o tornar-se cristão envolve uma transformação ampla, gigantesca do nosso ser, das nossas vidas, de tal forma que isso é tratado por Jesus como um nascer de novo. A transformação daquele que se entrega a Cristo é para ser tão intensa, radical, que é como se a pessoa tivesse nascido novamente como um novo indivíduo. Okay? Isso implica em mudanças, diferenças entre como a pessoa era e vivia antes de seguir Jesus e agora, após ser refeito em Cristo. Então, aquilo que a gente viu lá no início, né? Nova criatura denota um novo. Tinha um antes, agora tem um depois. A conversão, ela tinha uma pessoa antes de se converter era de um jeito e agora ela vai ser
tão radicalmente transformada que é como se ela tivesse efetivamente nascido de novo, como se fosse um novo ser, uma nova vida. E isso vai impactar, essa transformação vai envolver todas as áreas do seu ser. Vai envolver a alma, o intelecto, vai envolver a questão dos sentimentos que a pessoa tem, os pensamentos que ela tem, a questão da compreensão de como a pessoa olha o mundo à sua volta e o compreende. Vai envolver a questão do corpo. Como assim o corpo? Ah, quer dizer então que agora eu me converti, eu vou ficar saradão, vou ficar majestoso pro meu cônjuge. Não. Tá, ainda que, obviamente, seja interessante que a gente cuide do chamado templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas não, a gente está falando aqui das nossas ações ativa e reação passiva. Isto é, a maneira como a gente interage neste mundo é através do nosso corpo. Nosso corpo é nosso instrumento de interação física. É com ele que a gente lida com as coisas à nossa volta. E a gente tanto age neste mundo, né, da nossa própria espontânea vontade, como a gente também reage. Né? Quando as pessoas à nossa volta nos tratam de um jeito, a gente vai lá e reage a essas pessoas. E essa nova vida em Cristo vai envolver transformação nisso, a nossa maneira de agir para com o mundo à nossa volta. E a nossa maneira de reagir a esse mundo à nossa volta há de se transformar. E também o nosso espírito será transformado. Aqui, especialmente no sentido de um relacionamento, um contato ativo com Deus. Nós vamos ter uma vida espiritual transformada, que vai acabar envolvendo oração, Bíblia, em muitos casos, batismo no Espírito Santo e por aí vai. Então, o tornar-se cristão envolve uma transformação do ser. É como se a pessoa tivesse nascido de novo. É como se fosse uma outra pessoa. Ok? Mas o que eu vou me transformar? Vou ficar como? Como exatamente? Nós vamos nos transformar. A nova criação envolve a transformação na imagem de Cristo. Na estatura do varão perfeito. Imagem aqui, obviamente, não é físico. Tá? Não é que eu vou andar de saião, de sandália, por aí. Nós estamos falando aqui das características essenciais de Jesus. Okay? Conversão genuína compele o indivíduo a mudar a sua vida de tal forma que cada dia fique mais parecido com Jesus. Tá? Não é tudo que a gente vai ficar parecido, a gente não vai andar de sandália por aí. Tá? A gente vai se transformar no quê? Nessas áreas que a gente viu antes. Corpo, alma, espírito, nossas ações, nossos pensamentos, nossa vida espiritual. Então, Jesus é a referência de como nós devemos nos tornar uma vez que nos convertemos. Devemos ativamente buscar a cada dia nos parecer mais com Ele. Okay? Mas como? Como tudo isso? Como é que a gente pode estar em Cristo? Como consigo isso? De que maneira? Tá? Como é que a gente chega nisso? Bom, há duas dimensões nesse processo de transformação. De cima para baixo, ou antes de fora para dentro, e de baixo para cima, ou ainda de dentro para fora. A primeira envolve uma atuação divina. É Deus que atua, que transforma o nosso ser. Uma conversão genuína costuma ser acompanhada de mudanças imediatas em características negativas, não cristãs, marcantes no indivíduo. Fruto do Espírito Santo estar agora tocando aquele coração. Okay? É bom aqui lembrar, irmãos, que o processo da salvação ele é criado, efetivado e conduzido por Deus. Okay? Nós não nos salvamos. Nós não temos méritos pelo processo da salvação. A nossa participação na salvação é parar de resistir a Deus, abrindo nosso coração, nossas vidas para Ele. Como você já deve ter ouvido falar, se você ouvir a mensagem do Evangelho com um coração aberto, com uma mente aberta, ok? É esse deixar de resistir a Deus e resistir ao seu amor. Mas quem propiciou, quem criou, quem dispôs e quem efetiva, quem faz acontecer o processo da salvação é Deus. Jesus certa vez fala do Espírito Santo dizendo que é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que me convenço, não é o meu intelecto. É Deus que faz isso em mim. Então essa transformação dessa nova criatura, ela vai ter em muito essa parte de Deus. É Deus que transforma o nosso ser. E muitas vezes a gente já consegue ver essa transformação já a partir do momento da conversão do cara. Tá? Aqui eu dou um exemplo de uma pessoa, um teólogo e filósofo americano já falecido, Norman Geisler. Ele tem uma história de conversão muito interessante, em que ele dá uma ideia disso que a gente está falando. Ele foi uma pessoa que cresceu num lar secular, tá? E até aos 9 anos de idade ele não entendia bulhufas de evangelho, de Bíblia, de nada.
Aí alguém resolveu convidá-lo para ir para um grupo de jovens lá da igreja local. Os pais deles deixaram, e resultado, ele começou a ir todo sábado lá no culto. Só que ele foi dos 9 até os 17 anos, todo sábado lá na igreja essa, e não dava jeito de se converter. Foram mais de 400 cultos que ele participou e ouviu de Jesus e não dava jeito de se converter. Sendo que nesse período ele diz que ele era uma pessoa muito perdida, especialmente no que diz respeito a sua boca, seus lábios. Ele diz que a boca dele era completamente imunda. Era só xingamento, era só palavrão, era só escárnio e por aí vai. Né? Uma pessoa bastante suja no seu vocabulário. E aí o que ele conta? Que quando ele, aos 17 anos, depois de mais de 400 pregações, ele então foi salvo, foi tocado pelo Espírito Santo, ele disse, a partir daquele momento não saiu mais nenhum palavrão da minha boca. Houve essa transformação, o Espírito Santo tocou nele de tal forma que ele simplesmente perdeu todo aquele gosto, todo aquele hábito que ele tinha de falar palavrões. Isso quer dizer então que se eu estou falando palavrão por aí, quer dizer que então eu não me converti de verdade? Não, calma, irmãos. Cada história de conversão tem a sua característica, ok? Cada um tem a sua história. Eu já ouvi outras histórias de pessoas que tinham problemas com drogas, e quando se converteram, o seu desejo, o seu vício nas drogas, desapareceu. Mas assim também há pessoas que são drogadas, que têm problema de vício em drogas, que se convertem e nem por isso elas perdem o seu vício de imediato, elas acabam precisando passar por todo um processo de reabilitação e etc. Então, cada caso é um caso. O ponto aqui é mostrar que quando existe essa entrega genuína, completa, de fato, a Deus, o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa, a gente já vê isso depois também, e já começa esse processo de transformação na imagem de Cristo. Okay? E essa é uma atuação de fora para dentro, é Deus transformando a pessoa. Já a segunda envolve uma transformação gradual partindo do próprio indivíduo em direção a Deus, em amor a Ele. Quando a pessoa genuinamente se converte, o Espírito Santo começa a tocar no seu ser, a própria pessoa começa dizendo, não, mas eu quero isso. Eu quero ser uma pessoa justa, eu quero ser uma pessoa correta. Então ela passa a buscar ativamente a estatura do varão perfeito, a imagem de Jesus. Então envolverá seguir os seus ensinamentos e os seus mandamentos. A pessoa convertida, ela naturalmente procura aprender e seguir a vontade de Deus, coisa que antes da conversão, né, como regra geral, a pessoa não fazia, estava pouco se lixando para Deus. Nós temos então João 14, 21, Jesus dizendo, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Ok? Então, o amor nosso por Cristo vai nos conduzir a uma busca constante por fazer a sua vontade, por viver de forma justa como os seus ensinamentos. Tá, mas por quê? Por que tudo isso? Por que toda essa transformação, essa mudança? Em parte, é claro que a gente já respondeu essa pergunta, mas vamos enfatizar aqui. Por que não é só aceitar as afirmações da fé e continuar na mesma, em todo o resto? Né? Por que não seria isso? Há religiões que são assim. Tem certas religiões que, basicamente, se tu fizer lá a oração X, pronto, já é membro daquela religião, tá meio que encerrado o negócio. Aí talvez só não fazer uma caca muito grande que tu tá no paraíso. Por que aqui para nós não é isso? Por que a conversão genuína não é só uma questão puramente intelectual, como a gente mencionou antes, de só aceitar as afirmações e acabou? Bom, a questão é a seguinte, irmãos. A conversão genuína, ela naturalmente implica em transformação. Ou seja, quando não há transformação, não houve conversão genuína. Isso é natural, isso é espontâneo. Isso está conectado, uma coisa vem com a outra. Vamos explicar isso. Vamos rever aqui toda a moral da salvação. A salvação ocorre no contexto de seres humanos que foram criados por Deus, a gente mais tarde vai ver bastante questão de Adão e tudo mais, criados por Deus para viver eternamente em amor com Ele, que é aquilo que Jesus chama de a vida eterna, que conheçais ao Pai e ao Filho a quem Ele enviou. O credo de Westminster fala sobre isso, um dos credos da igreja protestante, se me falha a memória, e ele diz que o propósito da existência da humanidade é que a gente venha conhecer a Deus e ter uma vida de eterno relacionamento amoroso com Ele. Só que os nossos pecados são opostos a isso. Quando pecamos, transgredindo nossos deveres morais, quando a gente assassina, mente, estupra, rouba, fala indecências, por aí vai,
ferimos este propósito colocando nossas vontades, portanto nós, no centro de nossas vidas e não mais Deus. Quando Deus diz, não assassina, mas eu vou lá e assassino, eu estou mandando Deus longe, estou dizendo, Deus, quem manda essa parada aqui sou eu. Eu que estou mandando aqui e eu quero assassinar, acabou o assunto. Ponto. Ou seja, eu estou me colocando como sendo da minha vida, não estou colocando Deus e a sua vontade como centro da minha vida. O meu pecado é uma rejeição ao amor de Deus e é uma rejeição a Deus e a sua correta posição na minha vida como Senhor e soberano. Ok? Nossos pecados implicam em falhar em amar a Deus. Então, quando eu estou pecando, quando eu vou lá e digo, não, eu vou mentir, eu vou sacanear aquele cara, eu estou basicamente dizendo, tchau, Deus, não estou nem aí para ti. Eu vou seguir minha vida do jeito que eu bem entender. E também são falhas morais diante de nosso justo juízo, nossos pecados, né? São falhas morais diante de nosso justo juiz, para o qual devemos o cumprimento de punição. Ou seja, uma vez que nós cometemos imoralidade, acontece uma coisa similar ao ambiente jurídico. Eu cometi um crime, estava lá a lei dizendo não posso assassinar, cometi um crime, me torno devedor da justiça. Passo a merecer a punição nos termos da lei, lá, cadeia, multa, seja o que for. Pois Deus é o nosso justo juiz moral. Quando nós pecamos, quando nós cometemos falhas morais, nós passamos a ser devedores de justiça diante do grande e justo juiz do universo, que é Deus. Nós passamos a merecer punição. Assim, a conversão genuína não é uma questão de apenas aceitar algumas afirmações como verdadeiras, tal qual se afirma que 2 mais 2 é igual a 4. Antes, ela ocorre como fruto de um coração genuinamente arrependido, que reconhece que suas falhas morais diante de Deus e do seu amor, ao qual o arrependido agora deseja. Lembrando que arrependimento significa mudança de mente. Então, quando eu estou realmente me convertendo, essa conversão está associada a um contexto onde eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou um imundo. Eu reconheço que na minha imundícia eu mereço o inferno. Porém, agora, ao contrário da minha vida anterior, quando eu estava morto dos meus pecados, como diz o apóstolo Paulo, agora eu desejo o amor de Deus. Eu quero que Deus seja o centro da minha vida. Não a mim, não as minhas vontades, não minhas buscas pelos prazeres, mas eu quero que Deus seja de fato o Senhor soberano. E eu quero ter essa vida de relacionamento eterno amoroso com Ele. Há uma mudança de mente. Eu me arrependo da minha vida alheia a Deus que eu tinha antes, em busca agora de uma vida voltada para o Senhor. Conversão genuína envolve desejo de mudança de uma vida oposta a Deus para uma vida voltada para Ele. Amor não é uma questão simplesmente intelectual. Não é simplesmente eu dizer, beleza, então agora Deus existe? Antes eu era ateu, beleza, Deus existe, qual é a próxima? Não, o arrependimento envolve essa vontade de dizer, Senhor Deus, eu te quero, eu te desejo. Antes eu não te queria, antes talvez eu nem acreditava que tu existia, mas agora eu creio, eu reconheço minha posição de pecador e eu quero a vida eterna, eu quero estar contigo, eu quero a tua presença, eu quero o teu amor. Porém, quem faz o processo de salvação é o próprio Deus. Okay? Motivo porque quando há genuíno arrependimento na conversão, há uma dimensão espiritual. Deus, antes sendo afastado pelo pecado de um coração rebelde, agora entrou naquela vida. Com tudo aquilo que eu estava dizendo até agora, talvez até deu uma pequena impressão que, então a salvação, a conversão genuína é tudo uma questão do que eu faço. Não, novamente, existe toda uma dimensão espiritual por trás disso. Quando nós nos convertemos genuinamente, Deus, que criou o mecanismo da salvação, que é o efetivo mecanismo da salvação, Ele passa a entrar naquela vida. Ele passa a se fazer presente naquela vida de um coração outrora rebelde, em pecado, e agora um coração entregue ao Senhor. Assim, podemos concluir que a transformação da pessoa à imagem de Cristo, ter Jesus em si, permanecer dele, não é simplesmente uma determinação arbitrária de cima para baixo. Deus mandou a gente fazer isso e pronto. Deus mandou eu seguir os seus mandamentos, Deus mandou eu buscar a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, como um filho obediente, eu simplesmente vou lá e não passa disso. Não. Antes, tal processo de transformação é consequência natural de uma pessoa que genuinamente se converteu
E não apenas fez uma oração de entrega vazia, friamente religiosa, fruto de algum empurrão ou emoção passageira. Não sei se vocês já viram isso. Eu, infelizmente, já testemunhei. Já testemunhei situações que o sujeito foi na igreja, ouviu uma pregação muito bonita, muito tocante, muito emocionante e tal. Aí houve aquele apelo, o sujeito foi lá para frente, repetiu a oração com o pregador, eu entrego minha vida, arrependo meus pecados, beleza. No dia seguinte, mesma coisa, não deu nada. Foi só um momento, sabe? Foi só quase um show, assim. Não vou dizer que foi um show que não havia a intenção de se mostrar, necessariamente. Mas foi simplesmente um ritual, um evento ali que aconteceu. O cara lá, foi lá, se ajoelhou, fez a oração e tal. No dia seguinte tá a mesma coisa que antes. Semana seguinte nem aparece na igreja, coisa nenhuma. Ou seja, uma oração de entrega vazia, friamente religiosa. Quem efetivamente se converteu irá voluntariamente, de bom grado, espontaneamente, em amor a Deus, buscar a sua transformação à imagem de Cristo. Lembrando, há uma dimensão espiritual que está se referindo mais à questão da pessoa que ativamente busca ser a imagem de Jesus. Porque houve uma conversão genuína, como já descrita. Concluindo. E assim, se alguém está em Cristo, vamos voltar àquele versículo, e assim, se alguém está em Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo, né, alguém que realmente entregou-se a Cristo numa conversão genuína e agora está a viver de acordo com Ele, não vivendo mais para si, mas para Ele. É nova criatura. Há nele uma mudança radical em sua vida. Alma, corpo e espírito, como se tivesse nascido novamente. As coisas antigas já passaram, ou seja, ele não viverá como vivia antigamente, não será como é antigamente. Eis que se fizeram novas. Haverá um novo modo de ser, um novo modo de viver. Aqui eu citei Gálatas 2:20. Apóstolo Paulo dizendo, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ok? Bom, isso basicamente esclarece assim de forma geral a ideia com a qual nós estamos lidando. Okay? Agora nós vamos fazer um passeio um pouco mais aprofundado por todo este conceito, por todo este tema, de acordo com o nosso material base. E vamos aqui então olhando para o passado, okay? Como toda essa situação começou. A história da criação, do pecado e da morte. Então como é que tudo isso começou? Como é que a gente chegou nessa situação de nova criação, de havermos todo esse processo de conversão genuína e por aí vai? Bom, inicialmente Deus criou o universo. E numa terra disforme e vazia, criou as plantas, animais e, por fim, o ser humano, tanto o homem quanto a mulher. A gente vê isso sendo narrado ali em Gênesis 1:2. Não vou ler aqui com vocês. Vocês provavelmente já estão, pelo menos, um pouco familiarizados com esse texto. Qualquer coisa, deem lá uma lida. Essa criação foi vista por Deus como boa e o ser humano como muito bom. A gente vê isso muito interessantemente expresso em Gênesis 1. Diferente do resto, o ser humano, foi inspirado, referenciado no próprio Deus, criado à sua imagem e semelhança. Né? Enquanto Deus simplesmente foi lá, criou a planta de um lado, a bicharada do outro, a gente vê na Bíblia que o ser humano tem esse ar especial. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui, é claro, vale clarificar, Deus é espírito, né? João 4:24, uma mente incorpórea. Então, quando a gente lê imagem e semelhança, isso não deve ser entendido como algo visual, tá? Algumas vezes as pessoas pensam, então quer dizer que Deus tem 2 braços, 2 pernas e tal. Não é assim, tá? Até existem as chamadas teofanias, quando Deus se manifesta e pode se manifestar de uma forma humana, mas não é que Deus literalmente tenha 2 braços, 2 pernas, tá? Existe tem um termo teológico que me falhou agora, mas às vezes a Bíblia declara, né? Deus é a sua destra poderosa e tal. Isso são linguagens simbólicas, tá? Deus não tem um corpo físico, 2 braços, 2 pernas, uma pança, uma barriga, uma cabeça, coisas do tipo, tá?
Então, o que significaria essa imagem e semelhança? Bom, os teólogos enfatizam aqui a razão, tá? Especialmente a razão de nós termos um ser racional, com projetos, com propósitos, com intencionalidade, etc. Mas podemos também considerar o espírito, já que a Bíblia indica que somente o ser humano recebeu um, ao contrário dos demais seres vivos. Tá? Isso seria uma outra coisa bastante exclusiva dos seres humanos que os outros animais não têm. Inclusive, a gente diz que a alma humana permanece viva após a morte, mas os dos espíritos não. Tá? Lamentavelmente, você não vai encontrar o seu cachorrinho ou gatinho de estimação falecido quando você chegar no paraíso. Okay? Uma vez que o animal falece, ele faleceu, acabou ali. Nós, todavia, permanecemos após a nossa morte. O ser humano foi criado com grande glória. A gente vê isso em Salmos 8:5, com capacidade de comunhão a Deus na posição de seu representante na criação terrena. Vamos rapidamente ver esse Salmo 8:5. Isso aí tem uma certa... Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Algumas traduções, inclusive a considerada pelo nosso material texto, utiliza o termo Elohim aqui, ou Elohim, para se referir ao próprio Deus. Tu fizeste um pouco menor do que Deus. Tá? Independente de ser seres celestiais ou Deus, independente do debate em torno disso, o ponto aqui é: coroaste de glória e de honra. Tá? Aqui ainda essa questão da representante da criação terrena, os teólogos falam do princípio da mordomia, segundo a qual nós somos mordomos da criação divina, responsáveis pela manutenção e bom uso da natureza. Ou seja, a gente falha quando a gente sai depredando 1 bilhão de florestas por aí. A gente tem que fazer uso da natureza, mas responsavelmente, cuidando dela, fazendo a boa manutenção dela. Ou seja, as suas funções incluíam dominar e representar, e era apto a fazê-lo. Tem inicialmente sido estabelecido sobre o Jardim do Éden, como está em Gênesis 2:15, e como nomeador da criação, em Gênesis 2:19-20, né? Quando Deus leva perante Adão os animais para nomeá-los. Então essa é um pouco da situação que nós estávamos ali logo no início da criação. Okay? Ao ser humano também foi conferido liberdade de agir, chamado livre-arbítrio, que pode ser definido como o poder de fazer de outra forma, o poder de fazer de outro jeito. Porém, não sem instrução de como essa liberdade deveria ser usada. Ou seja, em Gênesis 2:16-17. Ou seja, Deus nos deu a liberdade de fazer uma escolha X ou uma escolha Y. Mas Ele também nos conduz sobre como nós devemos fazer isso. Como ações trazem resultados para si, para eu mesmo, para o agente, e também para outros. Essa liberdade de ação dada por Deus anda junto à responsabilidade por consequências. Não é assim, eu faço e os outros que se danem. Não, eu faço e eu sou responsável pelo que eu faço. Portanto, desde o princípio, Deus confere o poder para o ser humano fazer tanto bem quanto mal. Tá? No caso aqui, o fazer tanto bem quanto mal seria no sentido de escolher pecar ou não pecar. Tá? Quando Deus diz, não coma do fruto. Okay? Óbvio que o ser humano só veio conhecer o bem e o mal após comer o fruto, mas Deus está dando aqui a liberdade de tanto obedecê-lo como desobedecê-lo. O guia direciona ao primeiro. Ou seja, Deus dá a liberdade, mas ele diz, faz o que é certo, obedece, não coma do fruto. O avisa sobre as consequências de fazer o segundo e sua responsabilidade por isso. A gente vê ali em Gênesis, Deus dizendo, se comeres do fruto, certamente nesse dia morrerás. Deus também inúmeras vezes nos notifica dos benefícios de fazer o bem. Okay? Aqui a gente tem várias passagens bíblicas que são citadas e que nos mostra, Deuteronômio 5:22, Deuteronômio 30, 19-20, Isaías 48, 17-19, nós vemos essas passagens, Deus dizendo, se vocês fizerem o que é certo, vocês serão abençoados por isso. As consequências vão ser boas. Ok? Porém, desde o início, o ser humano falha com Deus e escolhe fazer o mal. Em escolher fazer o bem. Desculpa. Deus falha com Deus em escolher fazer o bem. Sendo que na queda isso ocorreu por influência, né, a famosa serpente, que ali seduziu, vamos assim dizer, Eva e no processo Adão a comer o fruto. Porém, isso não tirou do ser humano a sua responsabilidade. A gente vê isso em Gênesis 13, 16-19, quando Deus, mesmo tendo sido formalmente notificado que a serpente traiçoeira
laçou os dois, né? Ainda assim ele vai lá e pune tanto a Eva quanto especialmente Adão. Ok? Então, o fator de influência ali não tirou de nós a responsabilidade, não tira de nós ainda hoje, né? Quando a gente faz alguma caca porque alguém nos induziu, a gente não perde a responsabilidade pelas nossas cacas, ok? Essa rebeldia trouxe maldição à terra e ao ser humano em particular. Dessas consequências, destaca-se a morte. Aqui está um debate sobre se essa maldição da morte envolveria a morte física ou não. Tá? Alguns sugerem que quando Deus criou Adão, Adão seria imortal. Tá? E talvez ele estaria destinado a passar algum tempo aqui na Terra e eventualmente seria levado aos céus, como talvez Enoque e Elias. No caso, talvez seria levado aos céus como Enoque e Elias o foram. Ok? Só que isso é debatido, tá? Não se sabe, vamos assim dizer, ao certo se envolvia uma morte física ou não. O que a gente pode dizer é que, independente de envolver uma morte física ou não, o que importa aqui é a morte espiritual. Morte espiritual significa a separação entre o homem e Deus. Tá? Isso é enfatizado biblicamente quando a gente lê em Gênesis 2,17, que fala: no dia em que dela comer, no dia que você comer o fruto, certamente você morrerá. E é evidente que Adão não morre no mesmo dia que come o fruto. Tá? Então, o princípio de Deus não estava se referindo a uma morte física. E também nós temos a famosa, não tão famosa, mas também famosa, árvore da vida, que, como diz Gênesis 3,22, traria vida contínua a quem dela comesse. Bom, se Adão e Eva iam ter vida contínua a partir do fruto da árvore da vida, é porque sem ele morreriam. Então, isso sugere que eles não eram imortais. Então, é só um parênteses teológico, vocês provavelmente mais cedo ou mais tarde vão acabar se deparando com esse tipo de debate, então eu já dei uma introdução aqui. O que importa aqui é a morte espiritual. Tá? O pecado trouxe consigo, como consequência, a morte espiritual. Adão e Eva eram próximos a Deus, eram conectados ao Senhor. A Bíblia diz que Deus visitava Adão todo o fim de tarde. E aí, quando vem o pecado, vem a separação do homem de Deus. A morte espiritual em Adão envolveu ruptura e o fim da intimidade com Deus, da sua comunhão natural com Ele. Essa consequência se estendeu a todos os seres humanos, seus descendentes. O erro de Adão introduziu o pecado no mundo. Paulo, em Romanos 5,12, nos fala: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, esse pecado original introduziu a separação entre o homem, entre o ser humano e Deus. Aqui é bom revisar, tá? Eu estou utilizando esse termo sem revisão, mas revisando, 1 João capítulo 3, versículo 4, pecado é a transgressão da lei, ou seja, o fazer o mal, descumprindo os preceitos morais divinos, traz separação, morte espiritual, entre o ser humano e Deus. Então, quando a gente peca, esse pecado traz essa morte espiritual consigo, ok? A gente vê isso, então, claramente na história de Adão. Então, nós temos este cenário adâmico. Deus cria Adão, Deus cria o ser humano para ter uma vida de comunhão, vive uma vida de comunhão com Deus, é uma proximidade entre os dois. Porém, Deus dá a esse ser humano livre-arbítrio, dá a esse ser humano o poder de escolher e instrui a fazer o que é correto, avisando das consequências. E o Adãozinho foi lá e fez caca. Escolheu fazer o mal e isso introduz a morte no mundo. Especialmente aqui, a morte espiritual, a separação do homem de Deus. E agora, está todo mundo lascado. E agora, não só, bom lembrar, Adão peca, nós somos pecadores também. Ok? Alguns às vezes dizem, mas não é justo, Adão errou e eu que estou pagando o pato. Olha, o fato é o seguinte, você todo dia tem também, nós temos todos os dias a oportunidade de escolher em repetir o que Adão fez ou não. E o que a gente tem feito? A gente repete. Então não é como se a gente fosse tão diferente de Adão assim, não. Mesmo que, digamos, não houvesse uma ligação da nossa humanidade caída com Adão, o fato é que nós refazemos o erro de Adão todos os dias. Então não dá para reclamar de Adão se no fundo, se nós estivéssemos no lugar dele, a nossa vida mostra que a gente faria tudo a mesma coisa. Ok?
Então, a gente está nesse cenário triste, nesse cenário negativo, infeliz, nós estamos com o problema da morte espiritual. E aí vem Cristo, o Redentor. O que é Redentor? Só para... Essa é uma daquelas palavras que a gente vive falando, né? Redenção, resgate do gênero humano por Jesus, na teologia. Sentido figurado, auxílio, proteção que livra de situação difícil, salvação. Okay? Então, Cristo, nosso Salvador, aquele que nos livra de uma situação difícil da morte. Então, já logo após a queda, assim, logo depois que Adão e Eva fazem sua caca, entende-se que Deus começou a indicar a vinda de um Salvador. Gênesis 3:15. Tá? Em 3:15 a gente vê ali considerada a primeira profecia messiânica indicando a vinda de Jesus, que viria para restaurar a comunhão que fora perdida. Com o passar do tempo, ao longo do Antigo Testamento, Deus foi reafirmando e clarificando sobre essa vida, sobre como Deus se faria encarnado para nos salvar de nossos pecados. Aqui, a título de curiosidade, tá? Há mais de 48 dessas profecias messiânicas, desde profecias mais simples, mais sutis, como Gênesis 3:15. Aliás, deixa eu ler Gênesis 3:15 aqui para vocês, só para clarificar a memória do que estão falando. Porém, inimizade entre você e a mulher, a cobra falante, né? Entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É bom lembrar que a serpente aqui que fez a sacanagem é referenciada depois em Apocalipse como sendo o próprio Lúcifer, como sendo o próprio capeta. Então a gente diz que foi o capeta que tentou Eva, ok? Ainda que numa forma de uma serpente, mas ainda assim seria o capeta. Então essa aqui seria a primeira profecia messiânica na Bíblia, já falando ali da descendência da mulher. Okay? E é bastante interessante, alguns poderiam dizer, mas isso é trivial. Não, não é trivial. Lembre-se o contexto masculino, onde tudo isso foi escrito, onde a descendência era sempre em relação ao homem. Okay? Falar de uma descendência da mulher é atípico para o contexto, como se diz hoje em dia, patriarcal das Escrituras. Então, esse contexto patriarcal masculino, no qual vem uma referência ao descendente da mulher e não do homem, tem coisa diferente na história. Pois é a referência ao Messias, Jesus, que nasceu de uma mulher, virgem, Maria, mas não do homem, não de José, ok? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Enfim, curiosidades aí dessa questão profética, aliás, ainda dentro dessas curiosidades. Então a gente tem essas profecias mais simples, como Gênesis 3:15, e nós temos as mais até bem específicas, como por exemplo Daniel 9:24, que eu não vou ler aqui, que é uma profecia bem complexa, mas Daniel 9:24 basicamente diz exatamente o ano em que Jesus haveria de morrer. Se não me falha a memória, 33 depois de Cristo. Se vocês vão lá e lerem a respeito, vocês vão ver que existe toda a contagem das semanas e tal, e bate desde ali da inauguração do segundo templo, bate exatamente os 489 anos, acho que são, entre a construção do segundo templo e a morte do Messias. Então, é uma profecia super específica. As chances disso acontecer são minúsculas. Inclusive, eu coloco esses números aqui, como curiosidade. A probabilidade de 16 dessas profecias serem cumpridas por uma única pessoa foi estimada em 1 vezes 10 a 45. Isso é minúsculo. Tá? 48 dessas profecias, 1 vezes 10 na 157, na potência. Tá? Isso é praticamente infinitesimal. É um número ridículo. Okay? Só para salientar que Jesus, aquele que cumpriu essas profecias, é de fato o Messias apontado no Antigo Testamento. Né? A conclusão, esse Cristo que haveria de vir é Jesus de Nazaré, aquele que cumpriu essas profecias e testemunhou ser Deus encarnado através da sua vida santa, através dos seus ensinamentos e, por fim, morrendo e ressuscitando pelos nossos pecados. Jesus, nosso Salvador, trouxe a redenção, o resgate, em sua morte expiatória e ressurreição por nós. Aqui é bom clarificar a expiação, referência aos sacrifícios do Antigo Testamento, onde um inocente, nesse caso era um animal, morria pelo pecado do infrator, que era humano.
Isso é um sistema similar ao do fiador, né? Eu vou lá, eu contraio uma dívida, eu não tenho como pagar uma dívida, entra o fiador e paga no meu lugar. Então, o que Jesus fez foi como se fosse o fiador dos nossos pecados. Nós pecamos, nós fazemos as cacas, mas nós não temos como nos redimir dessas cacas. Então, Jesus paga o preço da justiça sobre si, o preço que era devido a nós. E ele faz expiação dos nossos pecados. E a ressurreição é o corpo morto que volta à vida, transformado em corpo glorificado, com propriedades superiores, como seremos futuramente. Jesus, por exemplo, tendo seu corpo glorificado, é levado aos céus. Bom, tendo tudo isso em vista, Paulo contracena Adão e sua queda com Jesus e a sua obra. Nós vemos isso em Romanos 5, 12 a 21. Vamos ler aqui, é um texto bastante interessante. Então, Paulo em Romanos nos diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, a morte espiritual, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. É aquilo que eu disse, né? Mas o Adão, eu não tenho culpa do que Adão fez. Todos nós pecamos. Nós mantemos a morte em nós pelos nossos pecados. Então não dá para ficar pegando muito do pé do Adão se a gente vai lá e faz o mesmo erro que ele fez. Pois antes de ser dada a lei, aqui Paulo está se referindo mais à questão da lei mosaica, né? Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, uma exemplificação daquele que haveria de vir, Jesus. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, se muitos vieram a se separar de Deus em consequência da transgressão de Adão, muito mais a graça de Deus, graça, favor não merecido, muito mais o favor não merecido por nós, de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Ou seja, de um lado, por conta daquele pecado original, um monte de gente se lascou. Mas muito mais ainda, pela ação de Jesus, essa graça veio e transbordou para muitos. Todos nós abençoados pelo aquilo que Deus fez, por aquilo que Jesus fez. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. De novo, a transgressão de uma só morte reinou. Pela transgressão de um só, a separação veio sobre nós, sobre a nossa humanidade, sobre nós seres humanos. Agora com Jesus, a coisa comparativamente é muito superior. Okay? Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. De um lado, Adão nos lascou, do outro lado, veio Jesus na sua obra redentora, traz justificação para todos. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus, cumprindo a sua missão na cruz, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde abundou, em algumas traduções, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Algumas versões dizem, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui nós temos aquela tabela comparativa que vocês encontram no material base, tá? Então, pela ofensa de Adão, muitos morreram. Lembrando, morte espiritual. Pelo dom da graça de Cristo, a graça de Deus foi sobre muitos. Julgamento derivou de uma só ofensa e trouxe
uma só ofensa e trouxe condenação. A graça veio de muitas ofensas para a justificação. Okay? Aqui a justificação é especialmente no sentido de nós estamos injustificados, nós estamos em pecado, nós estamos devedores da justiça, somos justificados, então nós, como vamos dizer, nosso pecado é limpo, a nossa transgressão é anulada, ok? Nisso somos justificados. De um lado, reinou a morte pelo intermédio de Adão. Né? Por conta de Adão, a morte espiritual reinou. E o ser humano, durante todo aquele tempo, estava ali sem acesso à intimidade com Deus. Já em Cristo, por seu intermédio, recebemos a abundância da graça e o dom da justiça para reinarmos em vida. De um lado, em Adão, por uma ofensa veio o juízo e a condenação. Já em Cristo, o seu ato de justiça trouxe a graça para a justificação que dá vida sobre todos os homens. De um lado, pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Já em Cristo, pela obediência dele em cumprir a sua missão na cruz, muitos se tornaram justos. Podemos agora sermos justificados dos nossos pecados. Em Adão, e por causa de Adão, abundou o pecado. Em Cristo e por causa de Cristo, superabundou a graça. O pecado reinou pela morte e agora a graça reinou pela justiça para a vida eterna. Então, é uma comparação muito interessante essa que o apóstolo Paulo faz entre, de um lado, o que Adão fez, as suas consequências, as suas implicações, e do lado, a obra redentora de Cristo na cruz, o que ela significa, o que ela traz consigo. Essa superabundante graça que se estende a todos os seres humanos, permitindo que a gente tenha essa vida. E agora, então, nós vamos entrar nas especificações, nos detalhamentos dessa nova criação. Então, Jesus morreu e ressuscitou por nós para que sejamos salvos da justa punição que nos cabe, da parte de Deus, pelos nossos pecados. Erros esses que nos separam dele, que é a já vista, já tratada morte espiritual. Vamos só ler Efésios 2:3 rapidinho. Então, Efésios 2:3 nos diz: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Essa é aquela vida morta, separada de Deus, consequência do pecado adâmico, e nós refazendo essa escolha através dos nossos pecados, satisfazendo os desejos da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Okay? Então é essa a vida anterior à salvação, ela depravada, como se diz. Especialmente os calvinistas falam nessa depravação que nós vivemos e vivemos sem Jesus, quando vivemos sem Jesus. Quando vivemos nessa morte espiritual. Okay? Caso antes da salvação. Né? Essa obra de salvação é efetivada em nós por meio da fé, que hoje em dia teólogos modernos costumam definir como crença ou confiança pessoal em algo ou alguém. Então, essa obra de salvação é efetivada em nós por meio da fé na obra de Cristo na cruz. Aqui uma série de citações enfatizando isso. Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Um versículo interessante aí para se memorizar, visando fins evangelísticos. Em Efésios 2:18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. João 1:12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Efésios 1:13, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, o evangelho, as boas novas que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, estamos falando aqui dessa salvação efetivada por meio da fé em Cristo na sua obra. E ainda, não deu para entrar no outro slide, Efésios 2:8-9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, não por obras. Novamente, nós não fazemos coisas boas e por isso merecemos o paraíso. Nós cremos que a morte de Jesus e a sua ressurreição são efetivos para expiar os nossos pecados, por causa do qual merecemos a punição, o inferno. E tudo isso é graça, é favor não merecido da parte de um Deus amoroso, misericordioso, bondoso para conosco, que não tinha obrigação de fazer isso, mas por amor e livre e espontânea vontade,
criou este sistema de salvação para que a gente possa escapar da justiça que nos é devida. E o que acontece com aquele que genuinamente crê em Cristo, sendo salvo de seus pecados? Já mencionado a nova criação. João 1,13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Efésios 2, 1-5, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Como visto antes, essa nova criatura, fruto da nova criação, é estar em Cristo, o que envolve uma regeneração do espírito humano, uma troca de natureza, nascida de Deus e que se manifesta em todas as áreas da vida, corpo, alma e espírito. Este novo estado, vida, é oposto ao anterior, que é chamado de morte. João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, Jesus dizendo, do seu interior fluirão rios de água viva. O termo usado aqui para vida, que é o termo zoe, não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim como se escreve, não significa no sentido biológico geral, como a gente fala quando um anjo é um ser vivo, que é algo como, nesse sentido genérico de vida, seria algo com automovimentação, autodeterminação. Quando a gente olha para uma pedra, tem aquele monte de moléculas, de átomos, estão simplesmente ali parados, fruto das ações externas, do vento que bate na pedra, desgasta, de alguém pegar essa pedra e jogar longe. Mas o ser vivo, um anjo vivo, um Deus vivo, nós vivos, diferente da pedra que é ali estática, ela tem essa autodeterminação, essa sua auto-história. Ela vai lá e, no caso de uma vida biológica, se reproduz, se alimenta, elimina, se desloca. Então a vida, nesse sentido, ela tem essa automovimentação. Não é nisso que estamos falando aqui. Quando a gente fala dessa vida em Cristo, nós estamos falando disso. Estamos falando num sentido simbólico para o dualismo, esse contraste entre vida de um lado e morte de lado. Estamos falando de melhor versus pior. Algo semelhante àquilo que a gente vê nas Escrituras sobre luz versus trevas, lá em 1 João 1,5. Como diz lá em 1 João 5. Essa mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Okay? Até nos tempos modernos a gente fala muito da questão do positivo versus negativo, né? Então, ou seja, vida representa um estado de alguma forma superior, melhor, bom, enquanto morte seria o contraposto ruim. Mas de que forma? Financeira. Quer dizer, então, que quando eu me converto, eu vou ter vida em Cristo. E ter vida em Cristo significa que eu vou me dar financeiramente bem, Deus vai me fazer ficar rico, vou ganhar na Mega, algo do tipo, vou ter uma carreira de sucesso, quem sabe? Vou ter aí um casamento, uma família de sucesso. Isso é muito vivo. Ou quem sabe, então, essa nova vida em Cristo significa que eu vou ser uma pessoa alegre, positiva, otimista, vou sair dançando por aí, não vou mais nem caminhar na rua, vou dançar na rua, porque agora eu tenho... E isso é ter essa vida em Cristo. Não. O estado de positivo que nós estamos falando aqui, que é chamado de vida, que é chamado de zoe, que contracena com essa morte, é no sentido aqui de moral e espiritual. Segundo o contexto que nós já estamos vendo. Criação versus queda. E da queda para a restauração que nos leva à imagem de Cristo, à estatura moral e espiritual do varão perfeito que é Jesus. Ok? Então, esse negócio de vida não tem a ver com isso. Não tem a ver com financeira e seja lá o que for. Isto é, clarificando, no princípio adâmico, éramos espiritualmente conectados, próximos a Deus e moralmente justos, como a gente já viu.
Com o pecado veio a separação de Deus, do seu amor, da sua presença atuante na nossa vida. E uma vida de más condutas, imorais, prejudiciais. Ok? Uma vida morta é essa vida de distância de Deus, sem amor e relacionamento para com Ele, em meio a uma vida de pecados, onde pecar é o nosso modo de viver, é o nosso modo de vida, é como nós prosseguimos todos os dias. Sem Cristo, nós estamos mortos, nós estamos fazendo um monte de pecado, vivendo uma forma imoral. Já uma vida viva é algo somente possível por meio de Cristo, da transformação pelo Espírito no processo de genuína conversão. É aquela em que há o retorno do relacionamento com Deus e de uma vida moralmente justa. Ok? Ou seja, o pecado já não é mais o nosso modo de operação, não é nosso modo de viver. Ainda que eventualmente a gente vá pecar, ok? Só que esses pecados vão ser tropeços, vão ser deslizes, okay? Pequenas falhas de percurso. A pessoa vai lá e comete, no segundo seguinte ela, pequei, Senhor Deus, por favor, me perdoe. Mas quando há essa vida viva, nós já não estamos mais vivendo o pecado como nosso modo de agir. O pecado passa a ser exceção. E essa vida em Cristo, ela até pode vir junto a algumas providências e benefícios divinos, beleza, a gente pode se converter e realmente Deus melhorar o nosso salário, dar uma casa nova, dar ali um maridão, uma esposa maravilhosa, restaurar o seu casamento e por aí vai. Okay? E ela também pode trazer impactos emocionais, tá? A gente vê isso no fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é paz, alegria, felicidade. De fato, uma vez estando em Cristo, nós podemos ter também uma transformação do nosso humor, nessa maneira mais da nossa alma, né? E que vai ser uma vida, inclusive, uma alegria, uma felicidade muito mais profunda, né? Diferente das alegrias, dos prazeres de curto prazo que as experiências carnais nos dão, né? O cara que vai lá e toma uma pinga e se alegra, sai dando risada, logo seguido o efeito do álcool passa e acabou. E com a salvação, nós poderemos ter uma experiência de felicidade muito mais profunda e duradoura. Porém, não é o ter essa vida feliz, sair dançando pela rua, que consiste essa vida em Cristo. Okay? Isso pode vir junto, mas não é nisso que consiste. Assim, Jesus veio e morreu e ressuscitou, além de nos ensinar, para que tenhamos essa vida abundante que Ele mesmo viveu entre nós, o primogênito entre nós. Essa vida moral e espiritual ativa que contracena com o ser humano após a queda de Adão. Essa vida separada, imunda, cheia de pecados, espiritualmente morta, é o termo em questão, espiritualmente ruim, fraca, sem relacionamento com Deus. E agora com Cristo, Ele vem para trazer essa vida abundante, essa vida moralmente justa, plena, ainda que de vez em quando errando, mas ainda assim no seu normal, justa, plena, reta, com uma espiritualidade acesa, uma busca pela presença de Deus, aqueles momentos de oração na presença do Senhor, a leitura das Escrituras na presença de Deus, e no momento que a gente se reúne com os irmãos em louvor ao Senhor e a gente se sente nas nuvens, aquilo que não estava presente quando éramos mortos em nossos pecados. Romanos 8:29 nos diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui é uma referência a como Jesus veio e ele teve essa vida abundante, moralmente justa, moralmente perfeita, em perfeita comunhão com Deus, sendo assim ele nosso primogênito nessa ressurreição espiritual. Vamos colocar assim. Como eu dito antes, parte desse processo é de fora para dentro, e isso é marcado pela presença do Espírito Santo de Deus na vida do convertido. Essa presença é descrita como habitação, como se Deus estivesse fazendo morada em nós. E assim como uma pessoa, aqui é bom lembrar, tá? Deus é onipresente, tá? Vulgarmente dito, ele está em todas as coisas. Então, às vezes as pessoas dizem, Deus está aqui. Deus está se fazendo presente aqui, está se fazendo manifesto aqui. Deus já estava ali. Por ser onipresente, ele já está em todo lugar. E Deus, pela sua onipresença, está tanto na igreja quanto está lá num templo de uma religião pagã.
okay? Uma religião alheia, aversa ao Senhor. Mas quando a gente diz Deus está aqui, está se referindo, Deus está se fazendo manifesto, Deus está se fazendo palpável aqui. Okay? Então a gente está falando aqui que Deus, uma vez que a gente se converte, descreve-se isso como uma habitação de Deus em nós. E assim como uma pessoa que mora em uma residência a influencia, e esta passa a ser caracterizada em linha com aquela, né? Uma vez que você mora numa casa, não é que nem eu aqui com os meus pais, que não mandam em nada, mas quando você, de fato, é a sua casa e você manda nela, você passa a caracterizar aquela casa, na medida das suas posses, com a sua vontade, né? Você coloca ali as cortinas que você quer, você coloca os panos de pratos que você quer, aquela habitação passa a ter as suas características. Então, Deus habitando em nós, assim também a pessoa convertida, na qual o Espírito Santo se faz manifesto, também irá manifestar essa habitação divina. Quando o Espírito Santo se faz presente em nós, isso vai transbordar. Esse templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, vai adquirir caracterização de quem está com o Espírito Santo manifesto ali. E aqui, inclusive, nós temos de novo a menção ao fruto do Espírito, de Gálatas 5:22, que é a consequência de ter o Espírito Santo em sua vida. Lembrando, tá? Às vezes as pessoas falam frutos do Espírito, mas não é frutos, é fruto. É a consequência da presença do Espírito Santo na sua vida. Eu até me lembro de quando eu era pequeno, tinha um videogame que eu jogava, que era um videogame cristão, e aí tu precisava sair pelas cidades evangelizando as pessoas, e os teus poderzinhos de evangelização eram um monte de frutinha, era a bananinha, a maçazinha, a uvinha, que eram os vários frutos do Espírito, né? Então, ok, lá pro videogame tá tudo ok, né? Mas não é os frutos, é o fruto, tá? Então, Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito, as consequências de você ter o Espírito Santo presente, habitando em sua vida, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ok? Então, uma vez com o Espírito Santo em nós, essas coisas naturalmente irão transbordar, tá? As pessoas tornam-se naturalmente melhores nessas características, uma vez que o Espírito Santo de fato está ali presente. Nós temos ali Romanos 8, 5 e 17 também. Opa, não está aqui? Romanos 5, 8 a 17. Veio a coisa de fiel. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então a morte reinou desde Adão até Moisés. Aliás, só um pouquinho. Voltando. Desculpa, eu sabia que o versículo estava meio estranho. Botei errado. É Romanos 8, 5 a 17. Então, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, estamos falando aí, aquele que tem o Espírito vai acabar se voltando para essas coisas espirituais. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Aqui está fazendo uma direta referência que quando a pessoa se converte genuinamente, o Espírito Santo ele vai se fazer
presente na vida dessa pessoa. Se a pessoa não está com o Espírito Santo nela, não está se fazendo presente, é porque não pertence a Jesus. A sua conversão não foi genuína, não foi uma conversão de fato. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então aqui o apóstolo Paulo contracena, de um lado, essa vida na carne, essa vida no pecado, essa vida morta em nossos pecados. A carne aqui é muito uma referência a esses desejos, esses ímpetos que nós temos, que são muitas vezes desenfreados, né? Hoje em dia se falaria muito da questão da dopamina, do senso de gratificação que o nosso cérebro tem, que você vai lá, por exemplo, e come ali um pedaço de comida, e aquilo ali é saboroso, e aquilo ali dá uma sensação de prazer, que muitas vezes é desenfreada. O cara, conforme o caso, começa a comer muitas vezes mais do que realmente precisa. E aí você então tem essa carnalidade. Você já não está mais comendo de uma forma santa para seu sustento energético, para a sua saúde. Você está ali no prazer pelo prazer. Então, quando a gente está morto em nossos pecados, nós acabamos sendo escravos da carne. A gente acaba então seguindo esses prazeres. Mas espiritualmente, quando o Espírito Santo se faz presente em nossa vida, ele traz essas consequências entre as quais nós estamos mortos pela carne, a gente passa a rejeitar esses prazeres e viver uma vida santa diante de Deus. Okay? Sugiro, como essa passagem é um pouco comprida, tá? Eu sugiro que vocês depois leiam ela com mais calma, Romanos 8, 5 a 17, e reflitam frase por frase daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Então a gente falou aqui da transformação, dessa transformação de alma, né? O fruto do Espírito, alegria, paz, etc. Além da transformação do ser indicado em Gálatas, alguém com a presença do Espírito em si irá tender a se alinhar à vontade de Deus. Nós vemos ali em Ezequiel 26, 26 a 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porém o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Aqui Ezequiel está se referindo a uma situação lá do povo de Israel, mas ele mostra essa questão de Deus colocando o espírito e o que vem junto? Agir de acordo com os mandamentos e os decretos de Deus. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. 1 João 3:9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então quando vem essa conversão genuína, e a presença do Espírito Santo se faz manifesta na nossa vida, o que vem junto? Esse desejo de fazer o que é correto. Esse desejo de ter uma vida santa. As tentações vão continuar batendo. Okay? A carne vai estar lá. Porém, o que vai estar bombando no meu espírito? Essa vontade de ser correta, essa vontade de fazer a vontade de Deus, essa vontade de seguir os seus mandamentos. Então, às vezes a gente vai olhar para a proposta do pecado, enquanto que antes na nossa vida morta em nossos pecados, a gente talvez se sentiria super atraído. Agora nessa vida, esse zoe, essa vida com Deus, age conforme o caso tem nojo do pecado. Okay?
A gente se entristece quando a gente vai lá e vê uma pessoa pecando. Quanto antes que talvez a gente daria risada. Então, a habitação do Espírito Santo, fruto de uma conversão genuína, ela traz consigo o repúdio do pecado, essa transformação moral, comportamental, que nós espontaneamente procuramos, e o próprio Espírito Santo também nos incentiva. O próprio Espírito Santo nos tocando no nosso coração. Essa vontade inclui tanto a nossa ação mais imediata, dia a dia, moral, que é o que eu enfatizei agora, como a prática comunitária, né? A vida em sociedade, pensando aqui no sentido de um grande grupo, tanto para com os demais convertidos, que vai envolver aqui a vida ministerial, segundo o nosso chamado, quanto para os que ainda não são, envolvendo aqui a prática evangelística, e consistirá tanto em manifestar Cristo verbalmente, né, falar de Jesus para as pessoas, como em nosso modo de viver, que é o chamado bom testemunho. Então, uma vez com o Espírito Santo na nossa vida, manifestando essa vida em Cristo, a transformação das nossas ações vai envolver essa transformação moral, né? Quem ama Jesus segue os seus mandamentos, aquilo que a gente acabou de ver no slide anterior, mas também vai envolver o nosso relacionamento com o corpo de Cristo, com a igreja, né? O nosso cumprir um chamado ministerial. Todos nós temos uma função, tá? O apóstolo Paulo fala lá de cada um é um membro do corpo, então cada um de nós temos um chamado, ninguém é chamado a Cristo para ficar vagando sem ter o que fazer, ok? Então, basicamente, nós temos nosso chamado, nós precisamos, inclusive, em oração, pedir a Deus orientação e tudo mais para descobrirmos nosso chamado, caso alguém ainda não esteja ciente. E também vai envolver a nossa vida perante os incrédulos, perante a grande sociedade dos incrédulos. Tem uma transformação que vai envolver ali essa questão de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas, que talvez não vai ser assim, eu vou subir em cima de uma cadeirinha e vou sair pregando o evangelho, nem um Billy Graham, mas, ainda assim, o desejo de falar de Jesus para as pessoas. Okay? E, é claro, a questão do bom testemunho. Com o Espírito Santo no nosso coração, nós tendemos a buscar um bom testemunho, a não querer envergonhar a Cristo. A pessoa que se diz convertida, mas não está nem aí se o seu comportamento está envergonhando Jesus ou não, talvez é o Espírito Santo que não está presente na vida dela porque ela não está convertida a coisa nenhuma. Não foi uma conversão genuína. Okay? 2 Coríntios 5, 17 a 20. O apóstolo Paulo nos fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. De novo, a humanidade separada de Deus, a morte espiritual. Em Jesus, Deus estava reconciliando consigo este mundo. O mundo aqui são as pessoas, né? Estava reconciliando as pessoas, estava colocando ali o caminho, como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, estava ali colocando o caminho para que a gente então pudesse voltar novamente para os braços do Senhor, do qual nós nos separamos pelos nossos pecados. Não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ou seja, assim como Jesus morreu, ressuscitou e em si estava reconciliando o mundo, nós temos agora essa mensagem de pregá-la, de falar de Jesus. Não só verbalmente, como também através do nosso bom testemunho. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, Paulo está aqui enfatizando essa questão de que, uma vez salvo, nós também nos tornamos esses embaixadores da mensagem da salvação. Okay? Embaixadores de Cristo. Nós temos a missão de pregar, de espalhar as boas novas da salvação para os demais incrédulos, aqueles que ainda estão sem Jesus em suas vidas. Outra consequência da nova criação, e também no ambiente das ações, ainda que é verdade, muita gente por questões teológicas, mas graças a Deus não é o caso da nossa comunidade, é o poder
vir a ser usado poderosamente por Deus para obras divinas, sinais, prodígios e etc. João 14:12, Jesus dizendo: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, não só o Espírito Santo habitando em nós, por conta, em meio ao processo de uma genuína conversão, ela traz essa transformação da personalidade, o fruto do Espírito, paz, alegria, felicidade, mansidão, etc. Ela traz consigo uma mudança comportamental, a pessoa já não vive mais em pecado. Essa mudança comportamental não é só essa questão moral, envolve também ali o agir, o viver dentro do corpo de Cristo, da igreja. Também ali diante dos descrentes, a questão evangelística, a questão do bom testemunho, mas também traz consigo a possibilidade de nós sermos usados por Deus poderosamente para fazer sinais e prodígios, como Jesus fazia. Vai lembrar, ainda que Jesus, é Deus encarnado, ele tem uma certa especialidade que nós, como meros mortais, nunca teremos, ele exemplificou essa vida, esse Zoe. Ele exemplificou como que uma pessoa pode ser um ser humano. Vai lembrar, Jesus, Deus encarnado, também 100% humano. Jesus é, como diz a teologia, 100% divino e 100% humano. Então Jesus, 100% humano, o Filho do Homem, ele exemplifica como que nós podemos ser, uma vez tendo essa vida, uma vez estando reconciliados com Deus, uma vez estando cheios do Espírito Santo. Isso vai envolver não só uma vida moralmente justa, como Jesus foi justo, não só a mudança de espírito, alegria, paz, felicidade, como diz lá Gálatas. Isso vai também envolver Deus nos usar poderosamente e espiritualmente para fazer sinais e prodígios, como Jesus nos ensina em João 14:12. E aqui a gente reitera, todas essas consequências que eu acabei de relembrar são possíveis àqueles que permanecem, àqueles que estão em Cristo. Aqui a gente lê João 15, versículos 1-7, a famosa passagem de Jesus, onde ele fala dessa questão. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Bom, com isso nós chegamos ao fim da nossa aula. Como eu já havia indicado, dificilmente iria durar 4 horas, tá? A próxima aula provavelmente já chegará um pouco mais próximo das 4 horas, porque é o dobro de páginas que a gente tem ali no nosso material. Mas eu espero que deu para entender basicamente a ideia, com essa realidade dessa nova criação, como que uma vez que nós passamos por essa conversão genuína, se de fato é genuína, nós temos uma nova vida em Cristo. Nós estamos reconciliados com Deus por intermédio da obra salvífica de Cristo na cruz. Nós antes estávamos mortos em nossos delitos, nós estávamos vivendo aquela vida moralmente imunda, nós estávamos naquela vida espiritualmente nula, sem relação com Deus. Mas uma vez genuinamente convertidos, o Espírito Santo vem e nos toca, a obra de Deus se faz presente na nossa vida e nós agora temos não mais a morte espiritual, nós temos a vida abundante. Ok? Que não é uma questão de ficar rico, não é uma questão de ter uma melhor família do mundo. Nada que Deus pode nos abençoar com essas coisas. Mas é uma questão moral e espiritual. Quando a gente quer entender como é que é, a gente olha para Jesus, a gente vê como Jesus, sendo 100% humano, viveu. E ele viveu intimamente conectado a Deus.
a vida moralmente perfeita, espiritualmente ativa, inclusive fazendo muitos sinais e prodígios. Na nova criação, nós, uma vez de fato convertidos com o Espírito Santo em nós haveremos de manifestar este fruto do Espírito, nós haveremos de manifestar essa vida nova, regenerada, essa nova criação em Cristo. Então, concluindo, vimos que aquele que se converte genuinamente experimentará uma nova vida em Cristo, uma nova realidade que afetará as áreas da sua vida, corpo, alma, espírito. E agora eu trago para reflexão, para vocês darem uma pensada aí, para vocês se olharem um pouco no espelho e ver qual é que é a situação de vocês. Como tem sido sua vida desde que você formalmente se converteu? Desde que você fez aquela sua famosa oração de entrega? Tens ativamente trabalhado para ser cada dia mais próximo, mais semelhante à imagem de Cristo? Ou o seu interesse por ele não tem sido muito diferente de antes de se converter? Tens notado mudanças progressivas entre como você é agora e como era antes de sua conversão? Você ali se esforçando para ser cada vez mais a estatura do varão perfeito? Ou tens estado estagnado, parado, como quem está a viver uma vida religiosa por praticar, e não por conta de um amor a Deus o compelindo, o fazendo-o agir? Isso é para vocês aí pensarem, colocarem aí no momento de oração, olhar aí como é que tem sido o último ano. Nós já estamos agora na segunda parte deste ano 2022, mas não só como é que foi este ano, como é que foi o ano passado, como é que foi o ano retrasado, como é que estamos conduzindo as nossas vidas. Será que as nossas vidas estão manifestando essa vida em Cristo, este Zoe, como a gente vê ali no grego, como a gente viu na aula? Ou será que a nossa vida está mais parecida com alguém que adotou uma série de afirmações como verdadeiras e ficou por isso? É uma conversão puramente intelectual. Finalizo então com 2 Coríntios 13:14. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, com todos nós, na verdade. Amém. Bom, com isso nós terminamos nossa aula. E é claro, eventualmente teremos aí a prova, tá? Veremos exatamente como é que vai ser feita essa questão da prova. Estejam atentos aí às notificações. Então, novamente, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.